Se você é aquele cara que veio de outro software de animação e está acostumado a utilizar um recurso muito importante que é o Onion Skin, nesse vídeo eu vou te mostrar como tá habilitando essa feature no Cinema 4D. E se você não conhece, eu vou mostrar para vocês o que seria isso e o quão importante é para você controlar o fluxo de movimento que os seus objetos vão ter. Vamos dar uma conferida? Primeira coisa, né? O que seria essa expressão Onion Skin? Vamos entender de onde ela partiu e tal, com a linha de raciocínio. Traduzindo ao pé da letra, que seria meio que pele de cebola, os animadores clássicos, né, tradicionais, eles desenvolveram essa técnica fazendo com que você criasse, a partir de folhas, como se fosse papel vegetal, ilustrações, onde sobre elas você conseguia ver o frame anterior com a pose que você tinha e sobre você criaria a evolução dessa pose, com o objetivo de você ter, por exemplo, comparações ou até mesmo pontos fixos para você criar a ideia de articulações. Imagina que você tem, por exemplo, o personagem dando um tchau, você tem todo o braço preso, por exemplo, e aí você só faz o movimento da mão. E aí, a partir dessas folhas transparentes, você tem essa possibilidade. Com a evolução da animação caindo para o digital, o Onion Skin ele entra com o objetivo de fazer você comparar as poses. Porque muitas vezes durante o movimento, principalmente se você está iniciando algo a ser animado ou até mesmo iniciando os seus estudos, você tem um movimento, você controlou as curvas, controlou a velocidade, controlou tudo e você pode achar que isso não está tão interessante. Você olha para aquilo e fala, pô, não está legal e tal, eu quero melhorar isso. E aí, no Cinema 4D, isso fica um pouco escondido. Muita gente que migra para ele, procura por plugins, procura por recursos, não sabendo que isso está dentro da ferramenta e fácil da gente aplicar. Lá na minha turma, né, na mentoria, a gente estava desenvolvendo a primeira aula de animação e tal, entendendo aquele fluxo do bouncing ball, super exercício clássico que muita gente trabalha. Chegou um momento que as pessoas queriam entender se a parábola desenvolvida no Kik estava correto, se o posicionamento do momento que ela foi jogada do primeiro keyframe até ela bater no chão, gerando o segundo keyframe, se aquele percurso estava legal. E aí o Onion Skin, ele é o recurso que vai facilitar. Então como é que funciona? Vamos lá no software. Primeira coisa, né? Eu tenho aqui um pedaço da animação, tá? Só um trecho, beleza? Que é o primeiro key, ela vindo do alto e squashando, certo? E eu quero reconhecer essa parábola. Quando eu seleciono a minha esfera, né, o objeto em si que está animado, você percebe aqui nitidamente pelo percurso, né, pelo próprio motion path, que você tem uma quebra do movimento, né? Se a gente quisesse fazer algo mais fidedigno, mais próximo da parábola correta, vamos dizer assim, eu teria um movimento vindo um pouco mais para cá, mais aberto e tal, para que ela tenha um kick aqui e não nesse posicionamento. E se eu quiser ter um grau de comparação, o que eu vou fazer, né? Eu vou lá, pego o meu objeto aqui tranquilamente, e aí você vai começar a ter contato com algo que o Cinema 4D tem de bastante valioso, que é o uso das tags. Então aqui, ó, no nosso Object Channel, você tem esse menuzinho chamado de tags, onde ele traz uma série de perfis de tags que você pode implementar para te ajudar a controlar alguns parâmetros que os objetos vão ter. Nessa opção, vindo aqui no que seria o Render Tags, você tem a opção chamada de Display. Ele vai ser um recurso que vai trazer possibilidades voltadas para renderização, como você pode ligar e desligar alguns recursos, por exemplo. E o legal é que esse render não é só na exportação, e sim que ele vai renderizar na viewport também para que você tenha facilidade. Quando você habilita essa tag e mantém ela aqui em cima, ó, selecionada, você vai perceber que nas três abas que nós temos, né, a Basic, a Tag e a Ghosting, na Ghosting você tem a opção de estar habilitando esse recurso. E aqui você nota que o Cinema 4D ele chama diferente o que seria a Onion Skin. Então agora, no que eu habilitar, você começa a ver a evolução dos frames aqui pra gente, mostrando como todo o movimento vai acontecer. E aqui é bem legal, porque você nota, o que está azul, né, são os frames anteriores, então você tem uma noção de como todo o percurso está acontecendo. O que está mais alaranjado, mais amarelo aqui é o frame da frente, então você já tem noção mais ou menos como o status vai ficar. E aí é legal você diminuir essa intervalação para ficar fácil realmente o seu trabalho. Então eu vou lá e vou dizer para ele aqui, o que eu quero ver, por exemplo, 3 frames para trás, 3 frames para frente, e o step aqui eu vou colocar de um frame mesmo. Eu quero ter essa estrutura, frame a frame, eu quero visualizar. E aí você percebe o seguinte, eu vou voltar aqui para o frame 11, por exemplo, antes dele bater. Se você presta atenção, vou dar um zoom aqui pra gente, fica claro que o sentido que essa esfera tá tendo, ele vem pra cá.
né? Ele pega esse sentido aqui para bater no chão. E eu tô batendo fora, isso não tá interessante. Fica evidente aqui que eu ganhei, por exemplo, um vento, uma nova força, que ele estava indo para o sentido, algo soprou para a esquerda e ela foi para trás. E não é isso que eu quero. Então, mediante essa facilidade, a partir do ghosting, né, do onion skin, eu vou lá no frame 12, arrasto ele um pouco mais para frente, dando sentido aqui, ó, do caminho. Você vê até pelo próprio percurso do frame anterior que nós temos, crio o keyframe, né, marcando ele aqui, e eu já tenho a parábola, ó, acontecendo de uma forma muito mais tranquila e tal para eu trabalhar. E o legal é, no momento que você faz isso, você percebe que você tem correções a acontecer nos outros frames. Então eu posso muito bem vir aqui, arrastar para a direita, criar o keyframe da mesma forma, melhorando um pouco a parábola dela e tal, para estruturar todo esse percurso dentro da nossa animação, beleza? Então o Onion Skin é realmente fundamental para que você controle os resultados, saiba como as coisas vão acontecer e não fique complexo a sua percepção do movimento, beleza? Um ponto legal, só para vocês entenderem também, que além desse controle e tal que o Onion Skin nos dá, né, o Ghosting Mode, ele tem aqui pra gente os modos de aparição, que ele vem por essa propriedade aqui chamada de Draw Mode, tá? Com a Draw Mode, você já percebe aqui que você tem a opção de trabalhar com o objeto em si, que é esse que nós temos, e aí dentro dele, ó, abrindo aqui suas propriedades, você consegue falar mais ou menos como eles vão ficar, então em linhas, ou você pode pôr aqui o Ground Shade Lines para ver o objeto mesmo, e aí você vê essa transformação, né, mudando aqui o comportamento dos shadings, ó. Isso ajuda muito você trabalhar de uma forma legal e ver como é que tá rolando, como você pode também colocar algo que eu gosto muito, que é a ideia da velocidade, ó, a dissipação de velocidade, ó, o multi-trail, olha, várias linhas aqui mostrando, ó, o fluxo de energia e tal. Isso faz com que você tenha muito mais facilidade na hora de trabalhar. Então, ó, até os pontos também, ó, você vê o deslocamento de pontos. Em pontos não fica tão legal porque você é obrigado a ver aqui o size e é bastante interessante quando você quer ver, por exemplo, o distanciamento, né, o quanto ele se deslocou de um frame para outro. Mas se você quer checar a forma por completo, né, você vê aqui no modo Object, por exemplo, acaba ajudando muito e tal, e aí você tem um bom resultado. Eu vou deixar aqui o X-Ray ligado, né, para ficar transparente, e aí você tem, ó, essa estrutura, beleza? Gostou desse conteúdo? Cara, deixa teu like, comenta aqui o que você acha interessante eu trazer do Cinema 4D sobre modelagem, animação e tal, para que você esteja aprendendo, e compartilhe com seus contatos que querem também adicionar 3D no mundo do motion design deles. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.